Vamos recebê-lo com carinho, pastor Chico Malaquias. Aonde você quiser. Você que sabe. Não vou falar nada de você, você se vira aí. Amém. Tirar? Posso botar aqui? Tirar, Chicão? Pode. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Antes da gente falar o que temos para falar, de início eu gostaria de fazer uma pergunta, é o seguinte. Quantos de vocês aqui é a primeira vez que você está me vendo? Fala, pastor, nunca te vi, não lhe conheço. Quantos de vocês aqui, por favor, levante as mãos. Meu Deus do céu. A gente às vezes fica pensando que é alguma coisa, a gente é nada, ninguém me conhece. Bom, então eu vou me apresentar um pouco melhor, né? Meus irmãos, na verdade, crianças, olha, o pastor está pedindo para vocês saírem lá para o cultão de vocês, e Deus vai abençoar muito, mas muito mesmo lá, viu? Então, meus irmãos, o nome todo é José Francisco Malaquias. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Nosso pastor-presidente, pastor Jorge Linhares. Julho deste ano, nós completamos ali naquela igreja 40 anos, na mesma igreja, com o mesmo pastor. Vi tudo que vocês possam pensar. Tive tudo para estar desigrejado hoje, mas Deus me firmou ali, né? Eu me converti há 42 anos atrás, na Igreja Batista da Lagoinha. Tive o privilégio de ter sido batizado pelo pastor Márcio Valadão. Hoje, muitos de vocês sabem, ele jubilou. Então, quem foi batizado por ele foi. Quem não foi, não foi. Sou casado com dona Tânia Gomes. Pastor, eu preciso de passar o pendrive para os meninos. Está aqui comigo, peraí. Peraí, meu filho, peraí. Aqui está tudo aí, meu filho. Passa para o menino lá que nós vamos dar jeito. Sou casado com dona Tânia Gomes. Daqui a pouco vocês vão ver a madame. Temos 2 filhos. Uma filha, 35 anos, minha filha mora na Europa. E pós o acidente, que vocês vão ver a história, eu estava com outra coisa na cabeça. Viu o que você falou lá? O 1 e o 2, daquela mensagem sua, né? Pois é. E eu vim ali num conflito no carro, falei, Deus, o que eu falo? Porque vocês não me conhecem, mas eles me conhecem, são meus amigos já de algumas, já tem mais de décadas, né? De décadas. E fui algumas vezes lá no templo antigo, aqui a primeira vez. Mas o meu filho veio pós o acidente, vocês vão ver a história, tudo hoje, e a minha expectativa nessa noite, meus irmãos, sinceramente, é que Deus possa, assim, passar pela minha vida e abençoar todos vocês. Eu sei que tem alguns curiosos, eu vou usar a mesma fala que eu disse ontem no encontro de empresários. E daqui a gente percebe, estou vendo alguns com os olhos regalados. Acho que você está questionando aí assim, né? Senhor Jesus, o moreno tão lindo, o que houve com ele? O que aconteceu? Né? Quem pecou, ele ou os pais dele, né? O que houve com esse menino? Você vai ouvir a história daqui a pouco, né? Mas eu estou vivendo esses últimos anos, né? Principalmente da pandemia para cá, estou vivendo cada experiência, cada viagem é uma história que Deus me proporciona. Acho que uns 2 anos atrás, 3, eu fui falar num jantar de empresário em Cuiabá, e eles tiraram a passagem Belo Horizonte, com a escala no aeroporto de Congonhas, o avião da TAM, e naquele momento eu estava voando bastante TAM, e eu tinha aquele cartão vermelho, né, que você pode ir até para a sala VIP, e eu doido para ir para a sala VIP. E a mulher me pegou dentro do avião, eles dão o apoio com a cadeira de roda, e a moça falou assim, senhor, não dá prazo de ir para a sala VIP. Ali tem um hall dos contundidos, nós vamos colocar o senhor lá, porque o voo do senhor, hall dos contundidos, né? Essa é por minha conta, mas falou dos aleijados, sabe? Mas tudo bem, né? E me levaram lá, e eu estava, assim, é o meu pensamento, eu acho que eu estava assim, tão lindinho naquele dia, porque eu tinha ganhado, pois não. Eu direciono, pode ficar tranquilo. Onde é que está o menino da mesa? Beleza. E eu tinha ganhado, pastor Francisco,
um terno de um jogador de futebol, né? Lá na nossa igreja tem alguns jogadores, e eu ajudei esse menino no passado, e o menino estava na Europa e trouxe um terno para mim, e eu visto ele uma vez por ano para não gastar. É um Armani, sabe? Então, eu estou até com medo de mandar lavar e esculhambar o bicho, mas, enfim, eu estava bonitinho, eu ia chegar exatamente lá em Cuiabá na hora da mensagem, eu tinha aí uns 20 minutos, e eu estou lá no hall dos contundidos, irmãos, foi muito interessante. E aquele tanto de gente, o aeroporto de Congonhas é um formigueiro, né? E aí passa uma senhora muito elegante, uma senhora aí, talvez de uns 60, 70, com a filha, a garota de uns 13, 14 anos, a menina passou, e eu ali, tranquilo, de terno, gravata, todo alinhadinho. A menina passa, o pastor Francisco falou assim, Carla, mamãe, apontou para mim, eu falei, ai meu Deus, é alguma confusão aí. Aí, mamãe, apontou para mim. Eu fiquei na minha, né? Fiquei ali, sério, né? Tentando ficar sério, mas eu vi que ela apontou umas 3 vezes para mim. Daqui a pouco sumiram para lá, a menina volta com o caderninho na mão, o caderninho todo de florzinha, rosinha, coloridinho, falou assim, Bochecha, você pode me dar um autógrafo? eu falei com a garota, eu falei, olha minha filha, eu não sou cantor. Sério, não sou cantor, olha aqui, as bengalas estão aqui, ó, eu estou até contundido aqui e tal. Ela falou, poxa, Bochecha, eu gosto tanto da sua música, So Love, So Love. Eu falei, minha filha, eu não sou cantor, minha filha. Eu falei N vezes, a menina não acreditou, achou que eu estava fazendo charme, né? Eu falei, tá bom, me dá o caderno. Aí eu coloquei lá no caderno o autógrafo, coloquei assim, receba um abraço carinhoso do pastor Chico Malaquias, Jesus ama muito você. A garota fechou o caderno, nem olhou o autógrafo, falou, obrigada, Bochecha, obrigada. Eu contei para minha esposa, falou, você deu o autógrafo? Eu dei, aí a menina estava insistindo. Mas, enfim, qualquer semelhança é mera coincidência, viu, meus irmãos? Pastor, eu não perguntei ao senhor, qual que é o horário que termina mesmo o culto? 8 horas? Cadê o moço do violão? Dá para tocar uma canção, pastor? Pode? Posso? Cadê o moço do violão? Cadê o pessoal do violão aqui? Vem cá do violão. Empresta o violão aí um pouquinho aí. Quero adorar o senhor. Quero adorar o senhor aqui com uma canção. Tem alguns anos que eu não pego em violão, mas eu estava ali e ouvindo a banda aqui. Falei, senhor, eu peço, não peço. Os meninos tudo fera e a gente mais coroa. A gente fica assim meio tenso, né? Mas eu quero adorar o senhor com uma canção aqui. Enquanto nós adoramos o Senhor, você abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 20, verso 1 em diante. Você tem o capotraste? Ah, tem. Tem? Obrigado. Tem que ter, né? Quer botar a correia? Não precisa, não. Podia estar com o volume e ver se tá. Deve estar com retorno baixo. Tá bom, professor? Tá bom. Deus tem um plano em cada criatura e aos astros Ele dá o céu e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei.
seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Irei, irei. Amém. Glória a Deus, quase que não vai. Pastor, não tem jeito, né? O Caleb da Bíblia falou: olha, estou com 80 e me sinto no vigor dos 40. Eu vou conversar isso com ele na eternidade. O trem não é bem assim, não. A gente vai passando dos 60, porque eu estou entre 45 e 63. Eu estou por ali, sabe? O texto de 2 Reis, capítulo 20, verso 1 em diante, se não me falha a memória, diz assim, meus irmãos: naqueles dias, adoeceu o rei Ezequias de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, mas antes que Isaías tivesse saído do meio do pátio central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor novamente, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei ainda aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti, e defenderei esta cidade, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Que Deus abençoe a sua palavra, nossas vidas ainda nessa noite, em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, vocês estão olhando aqui, sinceramente, meus irmãos, para alguém que teve tudo, literalmente tudo para dar errado, tudo. Vocês estão olhando aqui para alguém que daria trabalho para o mais hábil dos psicólogos hoje na nossa nação. Mas a boa mão do Senhor vem estando comigo, e eu penso que desde a eternidade. Eu vim a esse mundo de um modo tudo complicado, né? Como foi, pastor? De proveta? Não, não foi de proveta. Foi a cegonha? Também não foi a cegonha. O modo comum, natural das coisas, falando para a gente cristã. O garoto conhece uma menina na igreja, namora aí pelo menos um ano, meu filho, tem que namorar pelo menos um ano para se conhecer, né? Aquilo que a gente está conversando. Daqui a pouco, quem sabe, vem o noivado, o casamento, e é assim que é o curso natural da vida. Mas eu não vim dessa forma. Minha mãe, eu disse ontem lá no culto de empresários, foi uma negra muito bonita, meus irmãos. Eu gosto sempre de dizer isso, porque aquela negra foi linda demais. Linda, 1,79 m, pensa numa negra bonita. Eu disse ontem, vou repetir, eu acho que Deus já faz umas negras daquele jeito, já para causar confusão mesmo. O povo acha que Deus não gosta de confusão, mas eu acho que de vez em quando Deus gosta de umas confusãozinhas, sabe? Eu acho, isso não é heresia, não, por minha conta, e eu vou provar isso para vocês daqui a pouco na Bíblia Sagrada, sabe? Nós somos de Patrocínio, Triângulo Mineiro. Patrocínio é uma região muito forte no café.
talvez seja hoje no Brasil o maior produtor de café do nosso país. E quem nascesse, meus irmãos, em Patrocínio, naquela década, anos 60, quem nascesse naquele momento, ali em Patrocínio, nos anos 60, se você quisesse ser ou ter alguma coisa na vida, você tinha duas opções. Uma era migrar-se para Uberlândia, 150 quilômetros, e a outra era vir para a capital, Belo Horizonte, 400 quilômetros, porque era um arraialzinho, um arraialzinho, né, bem pequenininho, muito simples, muito, não é, precário ali, não tinha tantas oportunidades. Do casamento do meu avô, nasce 10 mulheres, e nasce um homem, tio Sebastião. As mais velhas, cerca de 3, 4 delas, migraram-se para Uberlândia, e ali constituíram família, filhos, casaram-se, enfim. Em determinado momento ali nos anos 60, 2 delas voltaram a Patrocínio. O pendrive já está aí, não está? Enfim, 2 delas voltaram para Patrocínio e chega para aquele pai e faz o pedido: pai, nós viemos pedir ao senhor, se o senhor permite nós levarmos a nossa irmã caçula para morar com a gente lá em Uberlândia, meu pai. Se o senhor permitir, nós vamos arrumar um trabalho para ela, e ela trabalhando vai poder ajudar as nossas irmãs que estão desempregadas, ajudar o senhor, nossa mãe, e vamos arrumar também o colégio para ela estudar. E esse pai, depois de muitas recomendações, era caçula, 15 anos de idade, ele deixa levar aquela menina. E chegando ali em Uberlândia, arrumaram o trabalho para essa jovem de 15 anos, num restaurante de pizzaria, tudo relativo a massas, e esta família tinha recém-chegado também ali naquela cidade, eles são de uma cidade da Itália, próximo a Milão, e abriram esse comércio ali, esse estabelecimento, e a jovem Madalena foi trabalhar ali. Cerca de 8 meses, a menina trabalhando ali, o filho do italiano, o jovem da pele clara, o menino olha para aquela garota e encanta com aquela mulata, o menino da pele clarinha. Eu brinquei ontem lá no Encontro de Casais, dizendo que acho que o menino queria era apurar a raça, né? Porque a moça toda negra, o menino todo branquinho, enfim. Sei que o menino apaixonou tanto, e que juntaram os dois e fizeram essa figura aqui, relativamente bonita, esse que vos fala, Chico Malaquias. Você pode olhar que o nariz é mais afinadinho um pouquinho. Você, meu irmão, que está aqui, de repente, que é crioulo, tem o nariz mais achatado, já tem uma notícia para o senhor não ficar zangado comigo. Pregou um psicólogo na nossa igreja, ele disse que quanto mais achatado for o nariz, é uma bênção, entra mais vento, dificilmente rebenta uma veia na cabeça. Olha como é que Deus balança. Está vendo como é que Deus contrabalança o negócio tudo? Enquanto o branquinho está assim, puxando o vento, o negão, a ventania entra toda na cabeça dele e ele não tem problema de rebentar a veia. Então, olha, Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso, enfim. Eu disse ontem que quando essa família descobriram a gravidez, eles mandaram aquela menina embora com muita desonra, usando termos e verbos pejorativos, dizendo negra vagabunda, negra safada, prostituta, oportunista, mas ela não era essa pessoa. Era uma jovenzinha que tinha pai, que tinha mãe, e foi um lance de menino. Nós que estamos aqui, pais evangélicos, cristãos, quem tem ouvido, ouça, meu irmão. Deus livra nós e nos guarde, que não aconteça com nenhum dos nossos filhos. Mas se aconteceu, o que pode mudar tudo é o nosso comportamento como pai e como mãe. Isso pode fazer toda a diferença. Hoje, eu estou com 63 anos, vou fazer 63 anos, e eu chego a uma conclusão, pastor Francisco, que o modo que você vem ao mundo não é tão relevante para Deus. Eu penso que cada um de nós já existíamos com o Senhor Deus lá na eternidade. E uns Deus aprove nascer de um jeito, outros de outro, mas o que pode fazer diferença, e fez na vida da minha mãe, foi o meu avô. As irmãs, algumas delas, a primeira opção foi: Madalena, você tem que abortar, o pai vai matar nós. O pai vai matar nós. Tem que abortar, já arrumamos uma abortadeira, mas graças a Deus por tia Lázara. Eu não sei se está aí no pendrive, aí uma tia que está sozinha. Desculpa, eu estou abraçado com ela, uma negra aí de 90 e poucos anos, uma negra linda, linda. Essa senhora fez toda a diferença. Ela encarou as demais irmãs e disse: minhas irmãs, nós não podemos fazer isso com a Madalena. Aborto é assassinato, nós podemos causar um trauma maior e pior ainda na vida dessa menina. Vamos encarar o nosso pai, seja o que Deus quiser. E essa tia que vocês vão aí, tia Lázara, vão ver, ela me contou uns anos atrás, eu estava num evento lá em Brasília, num congresso de jovens, das Assembleias de Deus, num ginásio poliesportivo,
E eu fiquei com a mensagem de sábado à noite, essa senhora aí, amo de paixão, tá? Hoje com 95, Deus tem me dado a oportunidade de poder cuidar dela na velhice, mora em Brasília. E esse momento dessa foto, naquele ano, está com uns 8 anos atrás, eu já fui lá mais 2 vezes depois disso aí, mas no momento dessa foto, naquele congresso, o pastor Francisco pregou, eles convidaram 2 pastores mineiros, eu e o pastor Lucinho, que foi nosso, e hoje não é mais nosso. Roubaram o menino da gente, né? O menino está lá na Lagoinha, roubaram, foi um roubo santo, sabe? E recentemente, meu pastor estava lá na minha igreja, lá na minha casa, comentou sobre o assunto. Anos já se passaram, e ele, chateado, eu falei, pastor Jorge, o senhor ensinou a vida inteira a nós que o segredo da vida cristã é a oração. Vamos orar a Deus para Deus abençoar. E nós roubar um deles lá também, uai. Vamos orar, uai. Deus pode fazer um milagre aí, né? Eu estava aqui em Vitória e vi num evento aqui que estava pregando a Ana Paula e o marido, Gustavo, pastor. Aí chegamos no aeroporto, aí nós estamos lá no voo da Gol. E a Ana veio e falou, Chico, nós estávamos vendo o seu DVD na casa da minha tia, doutora Ângela Valadão, e os meninos brincando, a gritaria dos meninos, e, enfim, eu não vi o seu testemunho todo. Como é que foi, Chico? Eu vi só um pedaço. Como é que foi essa história toda do acidente? E o Gustavo perto, né? Eu fiquei, as palavras da Ana entravam aqui, saía aqui, olhando para o Gustavo, eu falei, Deus, está aí um ombão da gente roubar esse rapaz aí. Porque o cara é um grande pregador, o cara é muito bom, né? Mas Deus, não sei se Deus atende todos os nossos pedidos, não, mas enfim. Mas nesse momento dessa foto aí, meus irmãos, eu fiquei com a mensagem de sábado à noite, nas Assembleias de Deus, no ginásio. Eu fiquei o Lucinho pregou a primeira mensagem, eu preguei a segunda mensagem, e eu ia pregar domingo pela manhã e domingo à noite, e eles tiraram o meu voo segunda-feira, eu ia voar para Belo Horizonte, pegar o meu carro e pregar num congresso também das Assembleias de Deus em Juiz de Fora. E chegou no sábado à noite a diretoria, o alto escalão da Assembleia de Deus ali de Brasília, e eles falaram, Malaquias, olha, é o seguinte, chegou uma autoridade nossa aí, e o voo dele é 11 da manhã, 12 horas, desculpa, e ele só tem o horário da sua pregação, que eu ia ficar com a primeira. Você se incomoda de não pregar de manhã? Eu falei, irmão, não tem essa bobagem comigo, meu irmão. Deus é que manda em tudo, mas vocês poderiam levar eu na casa da minha tia, já tem alguns anos que eu não a vejo, vocês podem mandar o carro? Não, nós temos o carro da igreja, vai pegar o senhor lá no hotel de manhã. E eu liguei para ela e disse, minha tia, eu vou tomar café e almoçar com a senhora, vou passar o dia com a senhora. Meu filho vinha para cá e ela já me conhece, sabe do que eu gosto, nos meus tempos que você vai ver a história aí. Eu passava sempre, quando eu ia para o Belém, passava lá na casa dela, na ida, na volta. Irmãos, eu cheguei na casa dessa tia, foi uma manhã maravilhosa, espetacular. Ela fez um baita de um café, tomamos, almocei. O almoço, ela faz, não é o frango caipira, é a galinha caipira do osso duro com quiabo e um caldo que essa negra faz. É um negócio, irmão, dá vontade, você vai comendo, dá vontade, aquele caldo que sobra, dá vontade de você esfregar aquele caldo na cara assim, ó, ir embora impregnado com aquele, comida boa, um arroz espetacular. E à tarde ela assou uns biscoitos ali, e ela decide abrir a caixa de Pandora e contar coisas do relacionamento da minha mãe com o jovem italiano que eu não sabia. Nunca mentiram para mim, mas essa parte eu não sabia. Ela disse, meu filho, Deus pode me recolher a qualquer momento, e tem algo do relacionamento da sua mãe com o teu pai, que você não sabe, e eu não quero morrer com isso guardado para mim. Aquilo, a tremedeira já bate logo, né? Ela falou assim, olha, quando foi para encarar o teu avô, para contar da gravidez, foi eu que encarei o teu avô. Falei, meu pai pediu o senhor para levar a Madalena, nós distraímos, e a Madalena engravidou do filho do patrão. Se o senhor tiver que matar, bater, dar na cara, dê na minha, não toque na minha irmã, por favor, que a menina está em tempo de sofrer um infarte. E ela disse que o meu avô levantou Aleixo Quintiliano, um negro da cor aqui do microfone, 2,5 metros de altura, uma mão, uns 3 dedos aqui, o dedo dele aqui, o comprimento, um mãozão negro reto, lindo, maravilhoso, bonitão, foi meu herói. Tia Lázara disse que ele foi andando, pastor Francisco, em direção da minha mãe, todas esperavam que ele fosse dar uma bofetada, um tapa na face dela, e aquele homem abre os braços, que coisa maravilhosa. Pai, o senhor que está aqui, quem tem ouvido, ouça. Ele abraçou aquela menina e falou, minha filha, o papai está aqui. Eu não sei porque Deus permitiu dessa forma, mas você não vai abortar, o papai está aqui. Nós vamos criar esse menino pode vir ser uma bênção nas nossas vidas, vamos criar esse menino. E aquele pai amou, envolveu, abraçou, cuidou, passou esse período aí da gravidez, passou esse período aí que a menina pariu, veio esse momento aí que desmama o menino, os meninos daquela época mamavam 1 ano, 2 anos, essa senhora, cadê ela?
essa senhora já tinha saído de Uberlândia e arrumou um emprego em Brasília de cozinheira, chefe de uma embaixada daquela ali em Brasília, não sei se embaixada americana, e tia Lázara vá a patrocínio novamente, depois que estava estabilizada, e chega para o pai novamente: meu pai, eu vim lhe pedir novamente, eu posso cuidar da minha irmã, e posso cuidar da criança, eu estou muito bem em Brasília, meu pai, eu lhe dou a minha palavra, não vai repetir o acontecido. Ela diz que meu avô falou: olha, Lázara, você toda a vida foi a mais responsável da família, eu confio em você, minha filha, você pode levar a tua irmã, mas o menino fica, eu vou criar o menino. Eu fui criado com o vovô. Eu disse ontem, ser criado pelo vovô é tudo de bom, .com.br. O vovô é maravilhoso, o vovô não deixa bater, né, vovô? O vovô é tudo de bom. O menino faz uma triquinagem, a hora que vai bater, o vovô falou: não bata no meu neto. Ah, mas o senhor me bateu, o senhor deu com vara, deu com chinelo, bateu com cipó. Não bata no meu neto. Mas o senhor me bateu. Deixa ele viver a criança que está dentro dele. E eu fui muito paparicado pelo vovô Aleixo. O vovô Aleixo foi maravilhoso, né? Mas, enfim, tia Lázara continua dizendo, falou: olha, trouxe sua mãe para cá, você ficou lá com os nossos pais, com seus avós. Sua mãe, 8 anos depois, conhece Sebastião, que eu gostaria, se eu pudesse escolher, deveria ter sido meu pai, um homem muito bom, foi muito bom para com a minha mãe. E do casamento dela veio mais 5 filhos, 4 meninas, ela foi parideira boa, 4 meninas e um menino, né? Uma das minhas irmãs, pastor, trabalhava com um casal de atores da Globo, que faziam uns humoristas aí que falavam: eu estou doido, um cara todo esparafatoso aí, na negra ficou famosa aí, ligava: está onde, minha irmã? Eu estou em Paris, está fazendo um show aqui. Eu falei: que isso, neguinha, sabe, a negra muito... Mas, enfim, tia Lázara diz que o meu pai, não se sabe como, ele descobre, o meu pai biológico descobre o endereço, não da minha mãe, mas da minha tia, e ele começou a mandar cartas no afã de que a minha tia entregasse para a minha mãe, e a minha tia pegou todas as cartas, essa senhora queimou todas as cartas, meteu no fogo. Ela falou: meu filho, se sua mãe lesse uma daquelas cartas, o casamento dela era possível acabar na hora, porque sua mãe amou o teu pai com todas as forças, amou, mas amou, foi o primeiro namorado dela, que namorado não, loucura, né? Doideira, né? Ficamento, não foi namorado, ficamento é um perigo, né? Mas, enfim, tia Lázara queimou tudo e deixou uma carta, falou assim: eu gostaria que você lesse as palavras do teu pai biológico. Pastor Francisco, aquele momento foi um momento muito doido. Eu me descontrolei completamente, gente, um homem já formado, pastor, pregando para a família, aí Brasil, mundo afora, me atacou uma tremedeira, e dentre as palavras daquele homem estava assim: Madalena, aonde você está? Madalena, eu era uma criança, separaram a gente, eu não podia fazer nada, eu estava debaixo da tutela dos meus pais. Aonde você está? Eu queria, se você estiver casada, não quero atrapalhar o seu casamento, mas deixa eu ver o meu filho, eu queria ver a face do meu filho, eu queria ver o meu filho, irmãos, até aquele presente momento. Esse momento aqui não era ódio, não era rancor, mas tinha algo dentro de mim que precisava ser tratado, pastor Francisco. Era alguma coisa que me travava em certo ponto. Quando falava que eu era filho de branco, eu tinha repulsa, eu tinha algo assim, uma ojeriza. Não, meu pai é o meu avô. Mas ali, dentre as palavras dele, ele dizendo: eu quero ver o meu filho, deixa eu ver o meu filho. Pastor, eu chorei tanto, pastor Francisco, mas tanto. Foi uma tarde assim, Deus, de libertação. Eu falei: meu Deus, eu odiei o cara a vida inteira, e o Branquelo foi gente boa, o Branquelo bacana, né? Há um juiz, hoje ele está em Nova Friburgo, né? Ele aposentou, um juiz de direito, Dr. Helbert Verli Schneider, crente, servo de Deus, foi juiz lá, diretor da Donep. Esse homem, nós reviramos Uberlândia caçando esse homem, não achou, não se sabe se morreu, não se sabe se voltou para a Itália. Aqui eu acho que não foi, não sei se foi naquele congresso que você foi para os Estados Unidos, lá de casais, lá, eu conheci um rapaz da Polícia Federal aqui, estou com o telefone dele, falou: Chico, a gente pode tentar te ajudar. Passei tudo para ele. Eu não sei, assim, eu tenho pedido tanto a Deus, não quero nada, não preciso de cidadania italiana, eu estou com a minha vida definida, mas eu gostaria tanto de hoje ficar cara a cara com ele e dizer assim: olha, eu sou teu filho com a Madalena. Eu queria só que você conhecesse os seus netos, eu queria tanto, não sei se Deus vai permitir isso, sabe, pastor? Há uma tia que nós descobrimos lá em Uberlândia, está viva, tia Vera, estou implorando a Deus, para Deus me dar um convite para lá, eu vou pegar o meu carro, vou lá, para a gente tentar ver se descobre mais alguma coisa dele, mas se Deus não fizer nada, tudo bem. Fiquei sendo criado
pelas tias, morre a minha avó, morreu meu avô com 98 anos, e eu fiquei sendo criado por duas tias, tia Lourdes e tia Geralda, e daqui a pouco, 12 para 13 anos, eu aprendo a dirigir num caminhão Chevrolet Brasil. Vê se você acha aí, tem um Chevroletzinho aí, do Paralama Verde. Aprendi a dirigir nesse caminhão, e naquela década, essa emissora aí, que não era tão maligna naquela época, hoje é um câncer na nação, mas eles exibiram um seriado por nome de Carga Pesada. Eu aprendi a dirigir num Chevroletzinho como esse aí. Essa é uma foto ilustrativa, mas igualzinho esse aí. E, gente, eu fico lembrando daquela época, a minha geração, e menino, eu novo, 12 para 13 anos, pastor Francisco, você aprende a dirigir num caminhão desse, você se sente um herói, o máximo. E eu namorava uma prima primeira minha, né? E os tios proibiam, falaram, não tem negócio de primo primeiro namorar? Os meninos nascem tudo aleijado, eu não queria nem saber de menina aleijada, eu queria era menina, a menina era bonita demais, minha mulher sabe disso, já contei logo para não dar B.O., enfim. Irmãos, a hora que eu ia guardar, todo dia de tarde, né, nós levávamos lenha picada para as padarias, né, porque os fornos eram tudo a lenha, e eu passava na porta dela e nós namorávamos escondido. Gente, que ridículo. Eu falei, gente, como é que menina apaixonada é besta desse jeito? Parece que tem uma área do cérebro da gente que não funciona. E eu buzinava o Chevroletzinho, bebê, para ela olhar, e eu ali no volante. Meu Deus, que ridículo, gente. Ai, que coisa horrorosa, né? Mas, enfim, né? Fiquei com esses amigos meus até próximo dos 15 para 16. Há uma outra tia, vê se você acha aí, meu irmão. Ela está sozinha de óculos, com um turbante assim na cabeça. Essa tia, gente, nós temos um segredo. Ai, Jesus, tomara que aquele segredo nosso não atrapalhou ela a entrar na eternidade, Jesus, porque o trem é grave demais da conta. Vê se você acha ela aí, né? Essa tia trabalhava numa mega fazenda, quem sai de Patrocínio e vá para Uberlândia, 13 quilômetros, um grande plantador de café, e ela fez os donos da fazenda, pastor, os homens milionários, fez batizar o menino pobre no batismo romano. Eles batizaram, crismaram, tudo que tem direito fizeram comigo, e os padrinhos pegou um amor com o menino pobre. Quando eu estava com 15 para 16, eu jogava no time de futebol patrocinense, que disputa o campeonato mineiro, né? Gente, por que não me educaram para ser jogador de futebol, né, gente? Estava ganhando uma grana boa, mas tudo bem. Enfim, irmãos, aí a tia manda o recado. Zé, me chamava de Zé Francisco, né? Zé, o teu padrinho falou para você largar os amigos. Essa aí, meu Deus do céu. Gente, eu vou contar o segredo. Minha tia, que Deus lhe guarde aí, minha tia. Essa tia, irmão, os filhos dos milionários, tudo morando em Belo Horizonte, estudando em Belo Horizonte, eles eram donos da Mercedes-Benz, ônibus e caminhões Cardísio. E os meninos iam passar as férias, cerca de uns 10 meninos iam passar férias de julho na fazenda, passou julho e final de ano. E os meninos iam da capital lá para a roça, uns tênis, meus irmãos, que tênis Nike de R$2.000, umas bermudas, tinha buraco para botar escopeta, metralhadora, aquelas camisetas da Nike, tudo caro. Aonde que um menino pobre daquele, nós, podia comprar um tênis daquele? Aí os meninos montavam no cavalo, montavam no jumento, pisavam na merda da vaca, lameava tudo e chegava para essa tia e falava assim, tia Maria, o nome dela, a Maria, o apelido era Coinha. Tia Coinha, a senhora pode lavar os nossos tênis aí? Tem uns 10 pares de tênis aí. Ela olhava e falava assim, não, meus filhos, isso aí não tem mais jeito, não. Olha, o pai de vocês é rico, chegar em Belo Horizonte, vocês compram outro lá, larga isso aí, depois eu jogo fora, larga essas roupas tudo, eu jogo fora. Os meninos iam embora, ela lavava tudo, ficava um brinco, e mandava o recado, Zé, pega a sua bicicleta, vem aqui na fazenda, tem um saco de sapato e de tênis aqui, meu Deus. E eu jogava no time, chegava com os tênis caros, os meninos olhavam, sabia a minha profissão, falava, ô negão, você está traficando alguma coisa aí, negão. E eu não podia contar o segredo, pastor. Tive que guardar calado, né? E eu preguei para ela, ela converteu. Graças a Deus está lá. Mas não foi pecado grave, não, né, minha tia? Nós vamos encontrar aí. Rapidinho, não. Daqui uns 40 anos. Daqui uns 40 anos, em nome de Jesus. Mas, enfim, irmãos amados, e o padrinho mandou eu largar os meus amigos, e eu fui trabalhar. Ele comprou um caminhão Chevrolet D60, já com motor a óleo, né, mais moderno, e eu fiquei trabalhando com o homem até os 18 anos de idade. Quando deu 18 anos, eu tirei a minha carteira C, profissional, e o homem virou para mim e falou, meu filho, eu quero levar você para Belo Horizonte, para você morar comigo lá, nós acabamos de comprar a revenda Ford, Dakar, e eu quero levar você para morar comigo lá em Belo Horizonte. E eu vim com o homem para Belo Horizonte, irmão, chegou na beira da lagoa, eu contei ontem lá para os empresários, gente, que cena foi aquela. Chega eu com a mochilinha nas costas, um par de quichute nos pés e uma conga, a conguinha do bico branco. A conga era... Que horror aquele sapato, quem inventou uma miséria daquela?
A Conga já vinha com chulé de fábrica, o sapato horroroso era aquele, mas eu tinha uma marronzinha do bico branco. E eu cheguei na casa do homem, o homem falou: meu filho, vem cá para você ver o seu quarto. E o quarto daquele naipe que eu estou hospedado ali. O quarto maravilhoso, uma cama de casal maravilhosa. Aonde que o menino da roça podia imaginar uma cama daquela? Guarda-roupa até o teto, madeira maciça, um trem maravilhoso. Ontem eu falei, foi só uma brincadeira, mas foi, gente, a gente não era crente, né? Tudo menino doido da roça. Falei, mas será que eles já dão uma dona para a gente também, essa cama de casal aqui? Isso é pensamento de menino traquina na roça, né? Mas, enfim, hoje eu sou crente. Mas, enfim, irmãos, o homem foi me mostrar tudo com jeito, para não milindrar o menino da roça. Falou, meu filho, venha cá. Foi me mostrar o vaso sanitário. Primeira vez que eu dou de cara com o vaso sanitário. Nunca tinha me apresentado, porque eu sou do tempo da privada. Você que é mais jovem, que não conhece a privada, eu vou lhe apresentar a privada. A privada, normalmente ou comumente, era lá no fundo do quintal, uma casinha, 1,20 m por 1,20 m, tinha uma fossa, umas tábuas e um furo, tinha um furo, e tinha um vergalhau enfincado na parede, aqueles papel de pão que a gente comprava na padaria, picava ele em quadradozinho assim, enfincava lá no vergalhau, e quando não tinha o papel de pão, era o jornal. Eles cortavam o jornal, você saía dali, a escrita ficava. A escrita. Enfim, eu contei também ontem, eu lembro, ele falou, você lembra da privada? Eu falei, lembro, minha privada eu lembro, tinha um pé de abacate, nunca mais vi aquele abacate da casca roxa, um baita de um abacate, o abacate docinho, de vez em quando o abacate caía em cima do telhado da privada. Pau! E caía os priminhos, o abacate, e nós saía tudo doido, correndo, tudo magrinho, cada um abria o abacate, madurinha, nós enfiava a unha ali, irmãos, eu fico pensando, ontem eu lembrei disso, falei, gente, como é que era nós, meninos daquela geração? Nós comia com as unhas sujas, os micróbios que entravam, matava os que estavam lá dentro, ninguém adoecia, tudo menino raiz, nós tomava café com pão com manteiga, com chá de afavaca, era uma planta lá, uma planta desse tamanho, uma favaca, nós tomava aquilo, metia açúcar, e os meninos, ninguém adoecia. Hoje os meninos, arma chuva, os meninos estão tudo doentes. Meu filho, você tem que comer abacate com as unhas sujas, minha filha, para criar sustância, como diz o Jeremias, mas enfim, pastor Jeremias. Aí ele com jeito falou assim, olha meu filho, esse vaso aqui, ó, que está com água, me explicando tudo direitinho, né? Eu acho que, eu fico pensando na cabeça daquele homem, eu falei, esse menino deve ser estúpido, burro, mas ele tinha uma certa razão, porque eu não conhecia o bicho. Falou, isso aqui substitui a privada, Chico, você pode fazer aqui. Eu falei, padrinho, mas dentro do quarto? Ele falou, não, dentro do quarto não, aqui, ó, sentado aqui. E eu preocupado com o cheiro, e do lado estava lá o bidê. Que trem louco aquele bidê, como é que pode uma engenharia bolar um trem daquele? Nós meninos lá na roça, acostumados com chuveiro de boca para baixo, e ali está o chuveiro de boca para cima e 2 torneiras. Falei, e esse outro aí, padrinho? Ele falou, você vai descobrir, meu filho, você vai descobrir, com o tempo você vai descobrir. O homem ruim não contou, ele parecia aquele ator da Globo que morreu, o Tarcísio Meira, né, bonitão. E eu falei, padrinho, mas não, você vai descobrir, meu filho, tem que uns dias você vai descobrir. Eu chegava da Ford, irmão, que ele virou uma perturbação na minha cabeça. Eu ficava olhando, falei, gente, mas será que é para lavar o nariz? Não, mas o nariz não é que vai melar a camisa da gente toda. Eu não achava um fundamento para aquilo ali. Aí eu resolvi mexer. Fui numa torneira daquela, destarrachei a torneira, subiu um parmozinho de água. Quando eu fui na outra, acho que a pressão das 2 águas, né? O trem deu um jato que passou riçando aqui o meu nariz e bateu lá no teto, molhou um pouco do coco da cabeça. Nem eu tirar a cara, eu acho que a mente despertou. Eu falei, gente do céu, será que é porque eu estou pensando? Mas aí veio na minha mente assim, não, mas não pode ser, nossa, a violência toda dessa água aqui. Tá? Mas era porque eu estava pensando, e ele zoava com a minha cara, né, falava, Chico, você descobriu o outro lá, meu filho? Eu falei, não, padrinho, larguei aquele negócio para lá, mas eu já sabia, né? Já sabia, aprendi a usar, etc. Mas vamos para frente. Fiquei com ele 2 anos ali na Ford. Daqui a pouco, quando estava dando 2 anos, uma moça que trabalhava lá, né, muito simpática, minha mulher sabe disso, já contei logo. A menina veio e falou, Malaquias, eu queria levar você numa igreja ali no centro de Belo Horizonte, e eu de oi de Tandera na menina, já está com o zoião de Tandera nela, funcionária da Ford. E eu falei, vou aí, aonde a senhorita quiser, eu vou. Foi uma igreja, eu falei, vou aí, eu vou, domingo nós estamos lá, barbeei, fui. Quando eu cheguei lá, pastor Márcio Valadão pregando, Mateus capítulo 19, nunca vou me esquecer daquilo. Pastor Francisco, pensa numa paulada na minha cabeça. Tudo que o homem estava pregando era só tapa na minha cara. Pá,
pau. Eu falei, gente, tem um trem errado aqui. Essa menina veio mais cedo aqui, contou minha vida para esse homem, eu vou embora, isso aqui é armação, esses crentes, eu não estou falando que eu não gosto desses crentes, esses crentes são danados, isso é armação. Eu falei, não, mas eu nunca contei minha vida para ela, como é que esse homem está sabendo? Aquele conflito na cabeça, e eu querendo levantar e ir embora, daqui a pouco a menina do meu lado começa a chorar. Abriu a boca a chorar. Eu falei, está chorando de arrependimento, porque contou minha vida para o homem, né? Mas a menina não sabia da minha vida, e o homem faz apelo, pastor Francisco, pastora Carla, nunca mais a minha vida foi a mesma. 42 anos, até o presente momento, nunca me desviei nem para a direita e nem para a esquerda, até aqui a boa mão do Senhor tem sido sobre a minha vida. Ela ajudou ali o período do batismo, esse sistema batista, né, que prepara para o batismo, e batizei tudo, graças a Deus, que alegria. Mas aí eu comecei a pensar, falei, mas o treino é assim também, não, essa menina me pega, eu estava no meu canto, ela me joga no colo de Jesus, e não me dá nem uns beijinhos, não, esse treino não vai ficar assim não. Aí nós começamos a dar uns beijinhos, mas ela era de uma outra denominação, que não era da Lagoinha, eu não vou nem falar o nome da denominação não. Eu falei, minha filha, a senhora é muito doida para ser crente, olha, é melhor só seguir o caminho da senhora, porque eu agora encontrei quem eu estava procurando, eu nem estava procurando, ele que me achou, sabe? E aí ela foi seguir o caminho dela, eu fui seguir o meu caminho, e 2 anos depois eu vou para Getsemane, 2 anos depois de convertido. Eu trabalhava nessa Ford, tinha Vicente, um amigo que Deus me deu ali naquela Ford, não era crente, a mulher dele crente. Daqui a pouco Vicente vira e diz assim, Chico, minha esposa é de uma igreja, cadê o violão? Traz o violão aqui, por favor, vai dar para andar no horário, já você vai entender tudo. Minha esposa é membro de uma igrejinha aqui no bairro, pequenininha, pastor Francisco, naquela época, né? E, Chico, eu não sou crente, mas a minha dona é, eu levo domingo de manhã, busco na hora do almoço, levo à noite, busco depois do culto, mas quinta-feira tem um culto daquela senhora, Chico, dá pena, os tocadores daquela igreja, eles só vão dia de domingo, quem tem ouvido, ouça, tocador, eles só vão dia de domingo, mas no culto da senhora tem umas 2 mulheres lá, umas 2 mulheres só, o Vicente falando, e aquelas mulheres sozinhas, pode, aquelas mulheres sozinhas, e não tem um tocador, só, vamos lá, olha o zino, pastor Francisco, olha o zino. Aí eu cheguei, me apresentaram, a irmã Maria Geralda, está lá ainda, pastor, viva, acho que está com 90 e tantos anos, 4 maridos a mulher já enterrou, que saúde daquela senhora, aquelas velhas crentes que assim, você tem até medo de orar para a gente cai morto no chão, sabe, que um perigo. E a irmã Geralda, toda alegre, virou e falou, meninas, hoje nós temos um tocador, graças a Deus, vamos orar pela família do pastor Jorge, ler um salmo e nós vamos passar para o tocador. Olha o zino da época aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Irmãos, olha, amei pastor Francisco, amei aquela igrejinha, e Lagoinha já tinha 1000 membros naquela ocasião, e eu falei, aqui eu vou ser mais um na multidão, e eu vou ficar nessa igrejinha. Eu sou um dos fundadores do Ministério Getsemane de Adoração, finquei minhas estacas ali, 12 anos como ministro de louvor. Hoje os dedos estão mais duros um pouquinho, mas eu vou voltar a praticar mais. Mas, enfim, meus irmãos, Getsemane não tinha um louvor como o de vocês aqui. Eu peguei parte do louvor, o pastor estava aqui na sala do pastor. Não tínhamos um louvor desse, mas havia em Belo Horizonte, Evangélica Ágape, era o melhor louvor da capital. E eles, ao sábado, pastor, um templo grande, cabia lá umas 500, 600 pessoas, naquele momento era uma igreja de membresia alta, né? E eles emprestavam o templo para todas as denominações, e aquele momento do sábado passou a chamar Clubão, e eles traziam Janeires, Vencedores por Cristo, Rebanhão, Banda Azul, tinha uns meninos do Rio de Janeiro que chamava Altos Louvores, os meninos tocavam de baixo, que é do Rio, de São Paulo, não sei, os meninos muito bons, e nós íamos aprender músicas novas para introduzir nas nossas respectivas igrejas. Um sábado daquele,
uma porta de vidro semelhante de vocês, e do lado um quadro de avisos, e no quadro de avisos estava escrito assim: precisa-se de motorista de carreta, transporte pesado. E naquele momento eu já estava com a minha carteira profissional D, era a carteira que permitia dirigir carreta, e eu anotei o telefone daquela empresa. Na segunda-feira, no meu período de almoço, eu fui naquele estabelecimento, Zona Norte da capital mineira, e quando eu cheguei, 1h da tarde, meio-dia, 1h, o rapaz me atendeu, era filho do dono da empresa, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, fez administração para assumir as empresas do pai. O rapaz me tratou tão bem. Esse seria um homem para você trazer também aqui, pastor Sandro Gonzalez. É um dos pastores da Lagoinha, um caráter, uma pessoa fina, que maravilha, um mega, grande pregador. E ele me recebe tão bem. A nossa idade, acho que eu sou 1 ano, talvez mais velho do que ele. Ele me recebeu, falou: pois não. Eu falei: olha, eu vim pela vaga de carreta. Ele olhou para mim, eu magrinho. Naquele momento, os caminhões não tinham a tecnologia que tem hoje empregada nos caminhões. Eles priorizavam o negão, fortão, né, de porte físico mais avantajado, e o homem olha para mim, eu magro. Ele falou: você tem certeza que você quer ser carreteiro? Eu falei: tenho. Se você me der a oportunidade, eu posso vir a ser um dos melhores carreteiros seu. Penso eu, que ele gostou daquela firmeza, segurança que eu falei. Ele falou: você está empregado? Eu falei: estou. Olha, então você pode pedir demissão, nós vamos mandar treinar você. Você não vai de início para a estrada com carga pesada. Há uns cursos que você vai ter que fazer, curso MOP, cargas excedentes indivisíveis, direção defensiva intensiva, periculosidade. E você vai ficar um tempo aqui no pátio para você aprender a manobrar a carreta, aprender a amarrar a máquina, que o segredo todo estava aí, né? Enfim, fiz tudo que ele mandou, pedi demissão ao meu padrinho ficou muito chateado comigo, pastor Francisco, ficou muito chateado. Meu filho, eu trouxe você lá da roça, aqui na empresa, você tem condição de você definir-se profissionalmente, financeiramente, estou treinando você, quem sabe, para você ser um gerente meu, e você vai mexer com um caminhão. Até foi duro comigo, falou: até para ser burro tem limite, rapaz. Eu falei: não, padrinho, por favor, não fala assim, dessa forma, eu quero tocar minha vida. Ele falou: não tem jeito. Eu falei: não tem jeito, eu preciso que o senhor me apoie. Eu queria ficar pelo menos uns 3 meses na casa do senhor. Ele deixou eu ficar quase 4 meses lá na casa dele, acertou comigo tudo direitinho. Entrei naquela empresa. Acha aí, meu irmão, uma carretona enorme aí. Aqui foi a minha vida por quase 12 anos, meus irmãos, vocês vão ver aí. Praticamente Brasil todo, parte do Uruguai, parte do Chile, eu fazia o Mercosul, parte da Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai, está logo aí, né? E Deus foi muito bom comigo. Eu gosto de dizer que eu amava uma carreta de para-choque a para-choque. Se teve alguém que desempenhou a profissão com todo amor, você está olhando para uma aqui agora. Tem uma outra aí com uma bobina enorme, foi uma das últimas cargas que eu puxei essa carga. Essa carga, para você ter uma ideia, meus irmãos, pesa aproximadamente 140 toneladas. Se tem algum motorista de carreta aqui, carreteiro, sabe muito bem o que eu estou falando. Nós brincávamos dizendo que aqui separa os homens dos meninos. Você não pode cometer erros. Se você cometer um erro, além de você morrer, você leva muita gente com você. Aqui você tem que saber como é que você desce uma serra com 120 toneladas, 140 toneladas, que empurrando serra abaixo. Você tem que saber qual a marcha que você pratica, para o caminhão não perder o freio, para o caminhão não embalar, enfim. Deus foi muito bom comigo. O caminhoneiro, ele é tido como mulherengo, safado, sem vergonha, cada cidade uma mulher. Isto é uma realidade no meio da categoria, meus irmãos. Mas Deus tem as suas exceções. Eu não saí de Belo Horizonte para vir aqui arrotar a santidade, mas esses pecados eu não levo para a eternidade. Deus pôde contar com a minha vida nas estradas brasileiras. Não há no Brasil um posto da Polícia Federal que eu não deixei, eu não tenho essa lembrança de eu não ter deixado um folheto evangélico da Bíblia Sagrada. Nunca me envolvi com prostituta, com safadeza, com trambique de carga. Há um trambique que chama retorno. Você chega no Belém, descarrega, automaticamente você tem que ligar para a empresa: patrão, tem alguma coisa para me levar? Às vezes você está indo, eles já pegaram carga de volta para você não vir batendo carroceria, porque dá um certo prejuízo. Não dá prejuízo, mas pode ganhar mais um pouquinho, né? E os caminhoneiros, amigo meu, às vezes ele dizia: não, pode vir embora vazio. Eles iam na Constran, lá no Belém, na Citrama, pegava trator até Brasília, ou até Anápolis, até Goiânia, um frete hoje que seria aí uns 10, 15 mil reais, um frete de retorno, e eles ficavam com dinheiro para eles. Esses pecados também eu não levo para a eternidade. Não levo para a eternidade. Eu ligava para o meu patrão, falava: Sandro, tem uma carga, ele me dava 10% do valor da carga. Eu fiquei muito satisfeito, era muito satisfeito. Eu honrei a Deus, honrei o meu patrão. Foi uma vida muito feliz. Não me lembro também um domingo sequer
e eu ter perdido o culto aos domingos. A cidade que eu parasse, pastor Francisco, eu entrava para dentro da cidade, desengatava o cavalinho lá no posto e vinha com o cavalinho procurando. Amigo, epa, onde é que tem uma igreja angélica por aqui? Eu falei, rapaz, o pastor Francisco aí, rapaz, pastora Carla, marronzinho, gente boa, rapaz, do cabelo grisalho, sabe? Exemplo, eu parava o caminhão aqui na porta e vinha cultuar o meu Deus. Nunca liguei, meus irmãos. Para mim, é uma praga do inferno a barreira denominacional. Eu já me converti interdenominacional. Cultuei a Deus na Batista, na Presbiteriana, na Deus é Amor, até a do Salomão. Fizeram para o Salomão, mas nós vamos, entra também, retém o que é bom e vamos para frente em nome de Jesus e glória a Deus. Deus foi muito bom comigo. Assembleia de Deus, meu irmão, lá no Pará, Assembleia de Deus, Serra dos Carajás, a igreja toda de madeira, naquela época, vamos chamar a equipe do louvor. Os homens tudo de terno, e eu cheguei com a minha bíbliazinha, um trem de madeira, pastor. O homem pegou uma sanfona e um pandeiro e um bumbo, e o homem abria aquela sanfona, eu falei, rapaz, vai rasgar, e o homem trazia de novo, vai rasgar, e o povo sapateando, é na olaria de Deus, é que a poeira subia, que subia na venta da gente, dava para tirar aquilo, às vezes a gente limpava até na caixa mesmo, que ninguém foi preparado para aquele poeirão, mas Deus estava ali. Deus estava ali, a graça de Deus estava ali, sabe, irmãos, foi uma alegria para o meu coração, Deus foi muito bom. 3 anos na estrada, 3, eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Deus, lá na minha igreja eu toco, que as meninas lá não dão bola para a gente, umas meninas metidas, vou lá na Lagoinha, pior ainda, parece tudo com o nariz empinado, falei, parece que a gente está amaldiçoado, as meninas, uai, o que está acontecendo? E eu orando a Deus, nada, meu filho, mocinha, jovem, o segredo é a oração. Se teve jeito para mim, vai ter jeito para a senhorita também. Cai na oração, minha filha, e eu vou te dar um conselho. Um dia eu vou vir aqui pregar para os jovens. Não fica de olho nesses meninos bonitos demais, malhadinhos, não. Isso é um perigo, minha filha. A senhora, caso esse menino for dar um murro na testa da senhora, então só pega um assim, magrinho, a senhora casou, taca um cuscuz nele, uma feijoada, põe ele do jeito da senhora, leva para um salão de beleza, ajeita o menino, nunca vai separar de você, mas esses bonitão, estou só brincando, não tem nada contra você não, viu? Agora, o menino bonitão, oi que essas meninas bonitas demais. Não, parece um avião. Você já viu o avião quando cai, a desgraça que faz? Então, meu filho, pega uma magrinha, e todas começam magrinha. Você pode ter certeza, todas começam magrinha, viu? Eu tenho 38 anos de casado, eu sei o que eu estou falando. Então é bom, porque faz parte da vida. A vida, nós vamos indo, e a gente vai envelhecendo, vai caindo no cabelo, vai caindo uns trem. Tem que o que segura casamento são jovens comprometidos com a palavra de Deus, viu? Mas, enfim, meus irmãos, caí na oração. Aí, ano de 85, pastor Francisco, minha primeira viagem, São Luís do Maranhão. Gente do céu. Carreguei em São Luís, fui vazio, carreguei um trator de esteira, igual aquele amarelo, um menorzinho um pouquinho, chama D8. Estou vindo embora, saí de São Luís de madrugadinha na segunda-feira, cheguei em Teresina, Piauí, 400 quilômetros depois, vindo embora, 13h. Quando estou entrando para dentro do pátio do poço com essa carreta amarela, a outra, aí deu um estouro no último eixo da carreta, moeu lá, falei, começou a quebrar tudo, um fumaceiro, eu falei, meu Deus, o que houve? Botei uma marcha forte, tirei o caminhão da pista, entrei dentro do poço Shell, aí esperei esfriar, o homem ajudou nós tiramos a roda, falei, meu amigo, que é sotaque do Nordeste, meu amigo, quebrou aqui o rolamento, quebrou os retentor, o cubo rachou, rapaz, é só na Scania que você vai achar essas peças. O rolamento normalmente tem uma nomenclatura aqui, uma numeração, e você vai lá que eles vão dar um jeito. Eu cheguei na Scania, gente do céu, quando eu cheguei na Scania, um prédio bonito, Itaim Scania, revenda autorizada de caminhões zero, seminovos, oficina, um trem da diretoria. Quando eu entro dentro daquele prédio, o balcão está lá. Se o balcão está lá, o meu foco tem que estar lá. Mas na extrafocal, a gente vê os movimentos, né? Eu estou indo aqui, na minha extrafocal direita, uma jovenzinha sentada lá, eu vi que ela olhou para mim. Eu não sou besta, eu também dei uma olhadinha. Olhar não faz mal. Daqui a pouco ela olhou de novo, eu também olhei, rio e eu ri, que a risadinha sem graça, que é ridículo, né? E eu estava com aquele cabelo naquela época, os negão usavam black, né? Estava parecendo uma caixa de marimbondo aqui na cabeça. E eu, barbudo, bigodudo, e a menina olhando para mim, e eu comecei a pensar, falei, essa menina deve estar rindo de mim, não para mim, né? Eu cheguei no balcão, o homem falou assim, meu amigo, é o seguinte, rapaz, nós não temos esse rolamento não, mas que a menina que está sentada ali, ó, ela é gerente da Scania, você se incomoda de ir lá falar com ela? Eu falei, não, aí, eu vou lá falar com ela. E a menina com aquele sorriso nos lábios, e o homem solteiro, é um bicho doido. A menina começa a rir, às vezes é natural da menina, a gente acha que está dando bola, é aquela coisa horrorosa, o menino no deserto, então, é pior ainda, e a menina com aquele sorriso lindo, eu não sabia o que estava acontecendo, e ela falou assim, olha, moço,
é o seguinte, nós vamos ter que pedir de São Paulo. Se nós pedirmos hoje é segunda, vai demorar, mas até sexta-feira está aí. O senhor, eu posso pedir? Eu falei, pode, o patrão autorizou. Aí ela mandou eu assinar uns trem lá, eu assinei, e ela falou, então sexta-feira o senhor vem aí. Eu falei, moça, olha, é o seguinte, eu sou carreteiro, acha uma foto dela aí. Tem uma que ela está de vestido azul, mostra logo essa aí, meu filho, porque ela não quer que mostre de cabelo branco. Mostra, ela está assim com a mãozinha na cara. Aí ela foi e falou assim, moço, então sexta o senhor vem aí. Eu disse para ela, falei, olha moço, é o seguinte, olha, eu sou carreteiro, mas eu sou crente em Jesus Cristo, e Jesus precisa muito, moça, de umas morenas bonitinhas como a senhora, no fundo do coração, eu também. Não era assim não, irmãos, eu vou mostrar, isso aqui, minha senhora, a senhora que está aqui que é casada, é para a senhora valorizar o marido da senhora, porque quando nós pegamos vocês magra, toda assim, humildezinha, e a gente trabalha igual um jumento, minha senhora, é dia e noite, uma luta com o demônio, com o Satanás, com o patrão, para deixar vocês desse jeito. Não era assim não, agora, não era essa do casamento, aí 1 ano de casado, eu estou magro, né? Tem um aí, meu filho, que ela está no estribo do caminhão, mostra essa, eu peguei desse jeito que vocês vão ver aí agora. Esse caminhão eu trabalhava com ele, ela não gosta dessa foto de jeito nenhum. Está filmando? Hoje está filmando? Está filmando? Gente, vocês cortam isso aí no YouTube, que essa vai me... Meu Deus, eu falei com ela, falei que nem Sara usou um sapato feio desse aí. Eu falo com ela, eu brinco com ela, falo assim, você está parecendo o Pantaleão do Chico Cid, com esse cabelo abanado assim. Ela fica irada comigo, eu falo, Chico, você não fica me zoando, que você não pode correr mais com essas pernas aí, eu dou na sua cara. Mas enfim, meus irmãos, a menina, deixa aquela de azul. Ela falou, então sexta-feira você vem aí. Era segunda, ela falou para ir na sexta, e não custa nada, irmãos. Eu fui lá, não, aquela que está sozinha, Eu fui lá na terça-feira para ver se as peças tinham chegado, fui na quarta para ver se as peças tinham chegado, fui na sexta não chegou, sábado não chegou, ela deu a notícia, falou, olha, o patrão falou que segunda-feira chega no avião da VASP, é uma companhia antiga, né? E o senhor vem aqui na segunda-feira, que a peça do senhor está aí. Mas, olha, como o senhor é crente, eu tinha dado um folheto evangélico para ela no primeiro dia, vamos lá hoje na nossa igreja, nós temos culto de mocidade, Batista do Calvário, é uma benção, o senhor é meu convidado. Eu falei, vou, me dá o endereço, botou o endereço, eu fui lá no barbeiro, os postos, pastor, tinha o barbeiro, na minha época era barbeiro, mudaram aí para cabeleireiro e andou mudando algumas coisas aí também, sabe? Aí... Eu cheguei, o homem meteu a máquina, não era nem elétrica, irmão. O homem pegou aquela munheca e começou, tirou aquela manta e jogou no lixo. Eu falei, mas o senhor está jogando no lixo? Ele falou, você quer levar? O homem bruto, mal educado, falou, você quer levar? Você leva, põe no saco aí, leva. O homem bruto, sabe, carrancudo. Eu falei, calma, meu senhor. Eu falei, dá uma podada aqui nos cabelos rebeldes do nariz. O homem veio, podou aqui o nariz, fez a barba, deu um grau, e eu tomei um banho, gastei o sabonete todo, escovei o dente, passei o fio dental, rapei a língua. Tinha uma bala preta na minha época, chamada House, uma mega, ultra, super forte. Você chupava a bala, saia até água no canto do olho da gente aqui. Mas a bala, você parecia que estava em êxtase, sabe? Enfim, meti um Axe debaixo daqui. Não, Axe não, o meu tempo era Avanço. Você usou, não usou? Você usou, pastorzão, você é da minha geração, o Avanço. Menino, vocês são mais jovens aqui, vocês não sabem o que era o Avanço. O Avanço era álcool puro, quando você batia, aqui queimava, ia ficar, ai meu Deus, ardia, que se tinha algum bicho aqui, morria na hora, porque, irmãos, eu cheguei lá na igreja, a Batista do Calvário, ela era assim, ó, como vocês aqui, ó, uma fileira só assim, e o altar alto assim, pastor. Aí eu estou lá atrás, o presidente da mocidade, o menino tocando violão aqui, fazendo louvor, vi que o menino estava errando as notas, tudo, a gente sabe quando presta e quando não presta. Não tinha nada a ver com o louvor do menino. O presidente da mocidade, Deus Dete, hoje é pastor, falou, gente, está conosco aqui o irmão Malaquias, motorista de caminhão, cadê o senhor, Malaquias? Eu falei, opa, estou aqui. Rapaz, nós ficamos sabendo que o senhor toca violão, rapaz, vem cá, toca um dos cânticos, que ela fuxicou tudo, acho que ela queria, irmãos, Deus me perdoa, senhor. O senhor só tem a misericórdia, que à noite o senhor sabe que eu não toquei para o senhor, não, eu toquei para a menina. Eu estava bom no violão, pastor, estava bom, naquela época estava bom. A menina aqui na 4ª carreira de banco, ele me deu o violão, olha o hino que eu toquei aqui, ó. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece
pelos teus atos. E olhando para a menina. Pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ela aqui, na quarta carreira, a menina fez assim, ó. Essa aí, ó. Essa aí, cadê ela? Estava aí. A menina deu uma respirada. Qual erra a letra? Eu fiquei olhando para ela, Deus me ajudou que eu não errei a letra. Mas Deus falou no meu coração, Chico, a obra está feita, meu filho, a obra está feita, né? Acabou o culto, as meninas da igreja veio cumprimentar o visitante. Malaquias, a paz do Senhor, a paz, querida, a paz. E ela sentada no banco, ela também não gosta que eu falo isso, já não está aqui, eu vou falar tudo logo. Ela levantou, chegou no meio das meninas e falou assim, olha, irmão Malaquias, se você quiser, você pode me levar em casa. As meninas olharam para ela e falaram assim, está desesperada, Tânia? Você está desesperada? Gente, um climão. Mas eu sei resolver isso. Aí eu brinquei com as meninas, falei, meninas, acalmem-se, ela é minha amiga, desde segunda-feira, ela é minha amiga. Aí eu falei, não, eu vou deixar ela em casa, o caminhão parado na porta da igreja, eu não sou doido, colocar a filha dos outros no caminhão, a fama já não presta, coloquei minha Bíblia lá no painel do caminhão, nós andamos uns 5 minutinhos, acabou a rua, centro de Teresina, o rio Puti corta o centro de Teresina, daqui a pouco acabou a rua, uma rua de fazenda, uma braquiária, a porteira, um tanto de vaca, boi do lado de lá. Uai, a gente mineiro, desconfiado, a cabeça é minha, eu penso o que eu quiser. Uai, você sai do culto, a menina levando a gente para o meio do mato, eu falei, irmã Tânia, não me leva mal não, mas que mato é esse que você está me levando? Eu falei, não é o que o senhor está pensando. Eu falei, não, eu estou com medo de cobra, de cascavel, mas não era não. Aí, ela bem modesta falou, não, essa fazenda é nossa. Quando falou nossa, o pastor falou assim, me incluiu, né? Eu não falei, mas eu pensei, não estou de olho em coisa de ninguém, mas que eu vou herdar alguma coisinha, eu vou, né? Aí, ali, naquela noite, começou o namoro, mas foi muito doido. A minha sogra, futura sogra, falou, meu filho, que prazer o mineiro aqui em casa, minha filha falou que o seu caminhão está esculhambado, é o sotaque do Piauí, o seu caminhão está esculhambado. Sim, minha senhora. Não, vocês são jovens, vou fazer um lanche aqui para vocês, vou botar 2 cadeiras. Aí botou 2 cadeiras de plástico na porta da sala da fazenda, e a porta da sala dava de frente para o rio ali, largo, límpido, lua cheia, meu Deus, que conspiração foi aquela? Os peixes pulando, namorando, e ela aqui do meu lado, essa santa aí. Eu não sei até hoje o que aconteceu, eu sei que nós conversando ali, daqui a pouco, quando eu virei, a boca encostou uma na outra, eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas que beijo que foi aquele, meu Deus, eu estava uns 3 para 4 anos sem namorar. Jesus, o arrebatamento tem que ser parecido com aquele negócio ali, sabe, uma coisa maravilhosa. 1 ano e meio de namoro. Jovens, eu tenho autoridade para falar isso aqui. Nunca toquei na parte íntimas dessa moça. Eu respeitei essa moça, respeitei a família dela, respeitei a igreja dela. Foi um namoro santo, abençoado, nada de sexo antes do casamento. Uns beijinhos, ninguém é de ferro. Mas na hora que dava uns beijinhos, que o negócio esquentava, eu mesmo falava com ela, falei, sua irmã Tânia, está na hora de cantar um hino, minha filha, vamos cantar um hino. Vencendo vem Jesus, esses hinos de poder. Mas resumindo, 1 ano e meio de namoro, casamos, 2 anos após o casamento, minha filha nasceu 4 de janeiro. Tem uma foto eu abraçado com a minha filha, vou mostrar rapidamente aí para a gente encerrar no horário, enfim. Minha filha nasceu 4 de janeiro de 90 e dia 8 de agosto de 1990, eu cheguei de São Paulo, cheguei em Belo Horizonte umas 18 horas aproximadamente, e o patrão pediu assim, Chico, antes de você ir embora para casa, vai lá no pátio da Petrobras, busca aquele braço do guindaste, essa é minha filha, linda, né, meus irmãos? Linda, lindíssima, né? Está solteira, gente. Eu queria que vocês mandassem e-mail para mim analisar o seu currículo, porque eu gastei muito com essa menina, viu? Hoje é funcionária da fábrica da BMW lá em Munique, né? De vez em quando ela manda uma camiseta, né? Que presente miserável, né? Camiseta, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, meus irmãos, ela tinha 8 meses de vida, e eu cheguei de São Paulo, fui lá na Petrobras, estava lá, acha um braço de um guindaste aí, meu irmão, tem um braço erguido, esse braço que você vai ver, ele estava assim, não estava tão íngreme como você vai ver a foto, ele estava assim mais na horizontal, e eu dei ré naquela carreta amarela, o guindasteiro fez isso aqui, ó, ele abaixou aquele braço, você percebe, na parte de cima tem 2 cabos de aço, mais ou menos dessa grossura,
Eu tinha que ter esperado o guindasteiro abaixar esses cabos de aço, porque ele estava tracionando para trás. Eu cometi um erro muito grave, entrei debaixo da peça no afã de ajudar os companheiros para desconectar, para levar o braço para o pátio da empresa. Eu cometi um erro muito grave. Primeiro, nunca deveria ter entrado debaixo da peça. Quando eu bati com a marreta aqui no pino inferior do lado de cá, eu não observei o outro aqui, são 4 pinos, né? 2 inferiores e 2 superiores, que emendam os gomos de 6 em 6 metros, as peças. Quando eu bati aqui, irmãos, eu encurvado debaixo da peça, eu nunca podia imaginar que ela ia voltar, mas não deu outra. Quando eu bati aqui, o pino daqui soltou, a pressão do cabo para trás, a peça partiu um meio, ela quebrou assim, e a traseira da carreta veio, ela levantou a ponta, igual aquele filme, o Titanic, quando quebrou, que levantou aquela ponta, e aí ele veio, desceu de uma vez. Quando eu armei para correr, eu só senti a pancada aqui no meu ombro, aqui nos músculos das costas, não pegou na cabeça, eu já estava encurvado. Uma pancada tão violenta, me jogou sentado, dobrou aqui o peito em cima das coxas, fez isso aqui comigo, ó. Me dobrou o meio, aí explodiu aqui nas costas tudo. Eu contei ontem lá no encontro de empresários. Eu quebrei praticamente todas as costelas. Eu tive uma trinca enorme na bacia. Eu quebrei a coluna em 2 lugares, torácica 11 e 12. O socorro foi muito bem prestado. Deus permitiu que eu não desmaiasse. Eu pude orientar o meu socorro, levar para o Hospital Felício Roxo. 10 horas de cirurgia, abriram um rasgo, tem a cicatriz ainda hoje, de uns 30 centímetros. E pós-cirurgia, no outro dia, o chefe da equipe, doutor Roger Simões, é um homem de nome e renome lá em Belo Horizonte. Foi até, eu não contei ontem, mas foi ortopedista do time de futebol Cruzeiro Querido, tão combatido, jamais vencido. E ele chega no quarto às 9 da manhã, e uma prancheta, estava pendurada uma prancheta na cabeceira da cama, e ele anotou algumas coisas ali, olhou. Quando ele estava saindo pela porta do quarto, eu digo: doutor Roger, o senhor tem 1 minuto? Ele falou: pois não, meu filho. Doutor Roger, como o senhor viu ontem, eu chamei vocês para orar antes da cirurgia, porque eu sou crente em Jesus Cristo. Eu acredito em tudo que está na Bíblia Sagrada, doutor Roger. Se Deus quiser fazer alguma coisa na minha vida, Deus vai fazer. Se Deus não fizer, doutor Roger, paralítico ou não paralítico, eu vou amar a Deus com toda a força do meu coração, mas eu queria que o senhor não contasse para minha esposa, porque eu percebo que tem algo grave, eu queria guardar por enquanto no meu coração. Qual é a minha condição dentro da medicina? Meus pastores estão vindo para cá, certamente. Ele virou e disse essas palavras, meus irmãos: não estou aumentando, acrescentando absolutamente nada. Ele falou: meu filho, é lamentável, você é um menino, 28 para 30 anos, certamente a sua idade. Fizemos com você o que há de melhor na medicina ortopédica, a cirurgia foi muito bem feita, mas de hoje em diante, do seu umbigo para baixo, acabou, meu filho. Você vai vegetar do umbigo para baixo, vai fazer xixi para as pernas abaixo, não vai ter mais controles, xoxô também para as pernas abaixo, não vai ter mais controles, relacionamento íntimo também acabou, você não é homem mais do umbigo para baixo. Irmãos, eu li o texto de Ezequias porque eu conheço a oração desse homem e o choro desse homem. É um dos reis da Bíblia que eu muito me identifico, porque nesse momento da história esse homem estava com um câncer perverso, maligno. O câncer dele equipara com o de Jó. Todos os estudiosos da Bíblia que eu conheço e comentam sobre 2 Reis capítulo 20 diz que fatalmente ele morreria naquela semana. Mas 2 coisas na vida desse homem têm a ver com a minha vida e com a sua vida também. A primeira coisa, o poder da oração. Eu serviria a Deus se a Bíblia fosse composta só desse texto, pastor Francisco. Só de saber que Deus ouve oração e vê as minhas lágrimas. Eu chorei muito ali naquele quarto de hospital, um desespero, o medo da minha mulher me largar e ir embora com a minha filha. Eu chorei muito. 1 ano, tudo que o médico falou literalmente, eu vivi. Urinava através de sonda para evacuar, também com a ajuda de instrumento. Engessaram-me do pescoço até as coxas. Volta a foto da minha esposa, por favor. 1 ano, meus irmãos, esta mulher, os votos que ela fez no altar, a minha cumpriu. Te amarei na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, na saúde, na enfermidade. Quando o senhor for fazer o próximo casamento, acrescenta, com potência, sem potência, para ver se quer casar mesmo, né? Foi um ano muito terrível, meu irmão. Eu vivi, acho que 10% do que o personagem Jó da Bíblia viveu, e eu vivi. Dores, enfim, da cirurgia e mais cirurgia. Mas 1 ano depois, o Deus que foi na fazenda de Jó e ficou cara a cara com ele, a ponto de Jó dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Jó viu a Deus, Deus materializou, Jó viu a Deus em forma de homem. Esse mesmo Deus que foi na fazenda, ele vai também no barracãozinho simples, de 2 cômodos, nós começando a vida.
E numa manhã de domingo, o Senhor visitou aquele barracãozinho, nunca reclamei, nunca murmurei. Eu sentado na cadeira de roda, naquela manhã de domingo, eu voltei a urinar. Um ano depois, voltei a urinar normal, voltei o outro também normal. Naquela mesma semana, e sei que você está pensando, também normalizou, viu? Voltaram a sensibilidade das pernas, viu? Voltaram boa parte dos movimentos das pernas, ó, hoje mexo com minhas pernas, com meus pés, tudo normalzinho aqui. O acidente hoje está resumido aqui nos joelhos, mas eu gosto de dizer desta forma, é o que eu vivo e é o que eu sinto. Se Deus não fizer mais nada na minha vida fisicamente, você está olhando para um homem feliz, satisfeito, uma alegria dentro do meu coração. Enquanto eu viver, eu quero me desgastar em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sabe? E Deus mudou a nossa sorte. Acontece algo que eu nunca contei para vocês, eu conto em 3 minutinhos. Minha esposa engravidou, um tempo depois veio meu filho, Vitor Emanuel. Acha aí, meu filho, uma foto. Acha uma que parece, irmãos, porque é bom mostrar uma que parece, né? O pastor Jorge, quando foi consagrar o menino, pastor, que cena ridícula, pastor. A igreja lotada, ele pega o menino, com 8 meses, ele olha para a cara do menino e olha para a minha cara. E o povo olhando aquilo. Ele olha para a cara do menino, eu falei, pastor Jorge, o povo está olhando, pastor, você está pegando mal. E ele vai para o microfone e fala assim, Chico, eu não estava fazendo fé no seu taco, não, mas o menino é a sua cara, sabe? Aí veio meu filho, Vitor Emanuel, está hoje com 25 anos, um filho muito bom, um amigo, pastor, ele é um amigo, meu filho é meu amigo. Deus mudou a nossa sorte, Deus nos deu o próprio negócio por 28 anos, a minha vida foi assim, totalmente cercada da boa mão do Senhor. Deus levantou muita gente, a igreja me amou, pastor, porque às vezes a gente tem que aprender o valor da igreja, né? E às vezes, sabe, no momento da angústia, quem socorre a gente mesmo é a igreja, é a igreja. Eu fui muito amado, mas a cena última, que eu nunca contei isso para vocês, e eu quero encerrar contando isso para vocês. Com 8 meses do acidente, o púlpito da nossa igreja era lá no canto onde estão as bandeiras ali. As igrejas batistas tinham uma bronca, não tem besta, pastor, o púlpito não podia ser no meio, era lá. Mas o pastor Jorge é águia, cada ano ele vê chegando um parmozinho para cá, daqui a pouco estava no meio e ninguém percebeu, mas naquele momento era lá o batistério aqui atrás. E um domingo, pastor Francisco, de manhã, eu não sei o que houve lá na Universidade Federal, os meninos da época esqueceram de escalar a equipe para tocar no louvor. E eu morava perto da igreja, o culto começava às 10, faltando 20 minutos, a Kombi da igreja chegou lá em casa, eu todo aleijado, todo quebrado. Os irmãos chegaram, Chico, o pastor Jorge está em desespero, não apareceu nenhum menino para tocar, e o culto vai começar, você aguenta tocar? Eu falei, ó, irmãos, eu não sabia andar de muleta, de bengala, não tinha cadeira de roda. E eles falaram, não, você aguenta? Eu falei, ó, se vocês me levarem, eu aguento. Irmãos, eles me pegaram no colo, vestiram a calça de moletom, botou o terno, botou a camisa polo, e levaram eu no colo, amarraram eu na Kombi. Quando entrou no corredor da igreja, o povo da igreja achou que era peça de teatro. O homem comigo no colo, o povo começou a aplaudir. Eu falei, sério, acharam que era peça de teatro? Eu falei, meu Deus, uns começou a rir, quem sabia do acidente, muitos não sabiam. Aí ele me trouxe aqui, o púlpito lá, eu ficava um pouco atrás dele. Pastor Francisco, ele botou a escala de louvor, e tinha um hino que ele gostava, eu não vou tocar para não prolongar, esse aqui era sempre que eu gostava, aqui, ó. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. E aí vai, mas enfim, irmãos, quando eu toquei o segundo hino, pastor, eu não tinha esse equilíbrio aqui, olha. Se eu ficasse como eu estava aqui, eu caía de boca para frente, eu caía de lado, o diácono tirou o cinto dele, pastor Francisco, passou aqui na minha cintura e prendeu na fivela aqui atrás, e eu ali tocando, irmãos, daqui a pouco, eu estava com as platinas desse tamanho nas costas, eu não sabia, ninguém orientou, que eu não podia ficar sentado mais do que 5 minutos, irmãos, me atacou uma dor na coluna, uma dor, não tem como explicar uma dor daquela, eu estou despindo aqui a minha vida. Eu urinei pelas pernas abaixo, de tanta dor, pastor, não consegui segurar a urina, urinei, evacuei para as pernas abaixo, eram 5 hinos, eu toquei os 5 hinos, naquela situação tudo, mas o louvor não apartou da minha boca, e nem do meu coração, continuei tocando, ele pregou lá no canto, e eu todo ensopado, um constrangimento, eu falei, meu Deus, por que eu estou passando isso, Jesus, 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 mas ele estava vendo, ele estava vendo, é uma cena assim que me emociona muito, eu quase não conto isso na igreja,
Aí ele sai de lá, acabou o culto, deu a bênção apostólica, e ele veio, pastor, olha, nenhum pastor é perfeito, ele tem todos os defeitos dele, para ele pode ter sido mais um ato pastoral, mas para a minha vida marcou muito. Ele veio, me abraçou e falou assim: Chico, meu filho, eu vi que você fez as necessidades para as pernas abaixo, porque vazou lá debaixo da cadeira. Eu quero dar uma palavra profética para você. Não tem quem está passando um sofrimento desse e está na casa de Deus em adoração que Deus não faça alguma coisa. Eu profetizo na sua vida que Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai te levar nesses 4 cantos do mundo para pregar a palavra dele. É até difícil acreditar numa palavra daquela. Mas ele me abraçou e falou: volta domingo que vem. Se você fizer de novo, eu mando o zelador limpar. Mas não deixa o louvor apartado do teu lábio nem do coração. Irmãos, Deus mudou minha sorte. Deus mudou minha sorte. Um ano depois, eu repito, Deus curou tudo, as funções, tudo. Faço xixi a hora que eu quero, xoxô a hora que eu quero, eu mais adoro, glória a Deus e aleluia, Deus seja louvado. Hoje, 16 países desse mundo, o Senhor Deus me levou para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho convicção, pelo menos entre a mão direita e a esquerda, eu tenho convicção do tanto que Deus já usou a minha vida. Esse casamento que Deus usou para sarar, para curar jovens, empresários. Pastor, houve um momento no meu e-mail com a secretária minha que chamava Lídia. Essa menina me ajudou de receber tanto e-mail. Pastor, hoje a minha vida está assim por causa da sua vida. Pastor, minha vida está assim. Eu contei para vocês, né? Hoje eu tenho acesso aos hospitais. Sara Kubitschek, hospital de reabilitação. Eu prego para 200 paralíticos, faz apelo, todos convertem. O que tem de paralítico, crente hoje, tudo abaixo de Jesus Cristo. A nossa história. Eu quero encerrar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui. Se não guardar nada do que falamos aqui, guarde pelo menos uma coisa. Vale a pena levar Deus a sério. Jovens, você que está aqui, menino, menina, vale a pena levar Deus a sério. Ele pode pegar uma tragédia e transformar numa grande bênção para o louvor da sua glória. Venha cá, pastor Francisco, quero passar a palavra para o senhor. Enquanto o pastor Francisco vem, eu queria fazer uma pergunta. Há alguém aqui no nosso meio, você não é crente, membro de nenhuma igreja evangélica, alguém fez o convite e você está conosco pela primeira vez aqui. Tem alguém não crente? Eu vou embora amanhã pela manhã. Venha cá à frente, meu irmão, quero orar por você. Tem mais alguém? Venha aqui à frente. Não precisa ter vergonha, não precisa, isso aqui é a casa de Deus. Aqui é o único lugar que a gente pode gritar, que a gente pode chorar, que a gente pode ajoelhar. Sejam bem-vindos. Deus te abençoe, fica aqui à frente. Isso, Deus te abençoe, bem-vindo. Deus te abençoe, fica aqui, nós vamos orar com você. Tem mais alguém não crente? Vem cá rapidamente. Amém, graças a Deus, que bom, sabe, que bom, sabe? Você está vindo mais uma senhora ali. Tem mais alguém, gente? Não precisa ter vergonha. Um dia... Isso, boa, boa, boa. Mas já você vai entender tudo aqui, a gente só quer fazer uma oração. Olha, há um texto bíblico que eu acho muito interessante. Ele diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. É lindo a atitude, só o ato de você sair do banco, e vir aqui à frente, é alguma coisa que agrada muito ao Senhor Deus. E há um momento na Bíblia que a Bíblia diz assim, que se tiver 2 ou mais testemunhando de Jesus, ele diz: creia, eu estou no meio de vós. Nossos olhos não conseguem ver Jesus. Eu só vim pregar aqui porque eu acredito que Ele está aqui. Se eu não acreditasse nisso, eu não viria, aceitaria o convite dEle. Eu acredito que Jesus está aqui no nosso meio. E onde Jesus está, é impossível um milagre não acontecer. Tem mais alguém aqui? Venha cá, eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Não precisa ter vergonha. Faça como eles aqui na frente. Venha cá, aqui é a casa de Deus. Olha, gente, é o único lugar que nós podemos bater palma, podemos cantar, sabe? E a gente não é julgado. De repente, se você está na sua empresa e começa a falar, aleluia! O patrão manda até a gente embora, fala, esse cara é doido, ficou doido da cabeça, né? Mas aqui nós podemos, porque esse lugar aqui foi construído para adoração, para a pregação da palavra de Deus, sabe? É a casa de Deus. Tem mais alguém? Vem cá rapidamente, quero orar com você. A gente não vai demorar muito, porque amanhã todo mundo trabalha. Venha cá, só fazer uma oração com você, não precisa ter vergonha. Receba uma oração, olha para você ver, um rei da Bíblia de Israel, o cara com câncer perverso, Deus já tinha dito, vai morrer, não vou curá-lo, mas o homem ora, Deus mudou de ideia,
Um ser humano faz Deus mudar de ideia através de uma oração. Que legal, né? Que coisa boa, né? Não tem mais ninguém? Não tem mesmo? Então nós vamos orar com vocês aqui. Amém? Fica de frente para cá. Deixa eu fazer uma oração com vocês. Antes de orar com vocês, deixa eu contar algo aqui, 2 minutinhos, rapidamente, só para vocês aqui à frente. Não precisa ser crente, né, nem católico, mas todos nós sabemos da história daquele momento que Jesus foi crucificado ali na cruz, né, no lado de 2 ladrões, né? Mas ali tem algo distinto, ali é uma das maiores pistas, e a gente não presta atenção do que vai acontecer comigo e com cada um de vocês. Ali é uma das maiores pistas após a morte do que vai acontecer com nós. Olha que coisa tremenda. Um dos ladrões vira e fala para Jesus assim: você não falou que era filho de Deus? Os 3 pregados na cruz, de braços abertos. Você não falou que era filho de Deus? Não curou tanta gente, não ressuscitou? Por que é que não desce dessa cruz? Salva-te, salva nós também. Esquece esse cara, bicho ladrão, bandido, né? Um momento daquele era para ser mais humilde, né? Mas o outro ladrão, não é bom ladrão, ladrão é ladrão, mas o outro ladrão, esse cara impressiona. Ele vira para o amigo do crime e fala assim: amigo, você não teme a Deus? Estamos morrendo dessa forma? Nossos atos fez com que merecêssemos isso. Mas esse homem aqui no nosso meio não é do crime como nós. Um ladrão, não tem nada a ver com a vida de vocês aqui, mas esse homem consegue ver em Jesus o Filho de Deus. Um ladrão consegue ver em Jesus alguém que poderia perdoar todos os nossos pecados. E um ladrão consegue ver em Jesus o Rei eterno. Porque esse ladrão vira para Jesus e fala assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor entrares no teu reino. Jesus diz para o homem assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha a pista após a morte. Ainda hoje. Isso significa que quando nós morremos aqui para essa vida, o traslado daqui para lá, ele acontece no mesmo dia. Olha que pista maravilhosa. Mas não há registro que o outro ladrão entrou no paraíso. O que fez esse segundo ladrão entrar no paraíso? Uma oração. Ele não precisou de padre, não precisou de pastor, não precisou de guru, não precisou de pai de santo. Uma oração. Orar é diálogo. Orar é diferente de rezar. A palavra reza vem do latim, significa você repetir alguma coisa que alguém escreveu lá no passado. Mas orar é diálogo, é relacionamento pai e filho, marido e mulher. Uma oração mudou a vida daqueles caras. Eu queria que vocês me acompanhassem numa oração aqui. E eu quero dizer para vocês, olha, eu consegui ler a Bíblia toda em 42 anos, 31 vezes. Isso aqui não é uma ostentação. É um privilégio que Deus me deu. E eu estou seguro do que eu vou falar com vocês aqui. Se Deus vê sinceridade no coração de vocês aqui nessa oração que nós vamos fazer, escute bem. Um dia, quando vocês morrerem bem velhinhos, eu acho que vocês vão chegar aos 100 anos. Por causa dessa noite aqui, na Igreja Evangélica Resgate. Se a sua oração for sincera, um dia, quando vocês morrerem, vocês vão ouvir da boca de Jesus as mesmas palavras que o ladrão ouviu. Filho meu, filha minha, filho meu, entra para o gozo eterno. Vocês podem fazer uma oração comigo? Podem? Feche os olhos por um momento e ore em voz alta assim: Senhor Jesus, nesta noite, nós ouvimos a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, perdoa os meus pecados, lava minha alma no Teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu Te recebo agora como o meu Senhor, o meu Salvador, o dono da minha vida, da minha família e dos meus negócios. Senhor Jesus, me recebe, pois eu faço essa oração no Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olhe para cá, olhe. A Bíblia diz, e a gente consegue ver nos olhos de vocês que oraram com sinceridade. A Bíblia diz que, pode vocês acreditar ou não, que neste momento agora, está havendo festa nos céus por causa da sua vida, por causa da sua vida e por causa da sua vida. Acredite ou não, mas eu sei que vocês acreditam. Se um de vocês caírem morto aqui agora, vocês vão ver Jesus primeiro do que eu, mas ninguém vai morrer não. Dá só uma olhadinha para trás, olhe para lá, todos vocês. Esse povo aí agora é a nova família de vocês, viu? Agora olhe para cá, olhe para cá. Aqui está o pastor, presidente dessa igreja. Eu vou embora amanhã pela manhã,
A Bíblia tem, quer a sociedade gosta ou não, a Bíblia chama esse cara aqui o meu anjo, o anjo da igreja. Eu quero passar para ele abençoar vocês com uma oração. É muito importante vocês receberem uma oração desse homem, sabe? A Bíblia diz que o anjo da igreja, quando liga aqui na terra, Deus liga também no céu. Então recebe uma oração desse homem. Eu já agradeço, meus irmãos, Deus os abençoe. Pastor Francisco, cara, muito obrigado. Mais essa oportunidade o Senhor me dá de contar a minha história, né? Deus os abençoe. Vamos orar aqui, Pai. Muito obrigado, Deus, por essas vidas que estão se rendendo ao Senhor. Cuida delas. Guarde a família de cada uma delas, Pai. Que eles possam continuar neste caminho, jamais venham se desviar. Que nós, como irmãos em Cristo, Pai, possamos ajudá-los, Pai, nessa caminhada. Que sabemos que vão vir obstáculos, mas o Senhor limpa esses obstáculos. Nos ajude também, Pai. Guarde cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, podem sentar.